Você fala mal dos católicos por quê? Você fala mal das pessoas de outra religião por quê? Você não tem moral para falar não. Porque tem católico que vai muito mais animado na missa do que você vem ao culto. Tem muita gente que vai muito mais animado na macumba para dançar, pular e dar glória para os demônios do que você vem para a igreja. Tá certo? Você senta aí, ouve a mensagem, ouve o louvor e vai embora. Deus está dizendo assim: eu estou te dando a oportunidade de subir de novo. Atos capítulo 20, versículo de número 7. Todos encontraram, digo amém. No primeiro dia da semana, quando estávamos todos reunidos para partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. E, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Caiu do terceiro andar ao chão. Quando o levantaram, estava morto. Vamos lá? Paulo desceu. Inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a alma dele ainda está nele. Então subiu de novo. Vamos repetir essa frase? É aqui. Vamos lá bem forte. Então diga pelo menos para um irmão assim: é possível subir de novo. Então subiu de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou por longo tempo até o amanhecer, e depois partiu. E levaram o rapaz vivo, e se sentiram grandemente consolados. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus esta manhã? Meus queridos irmãos, eu gostaria da sua atenção. Eu sou muito calmo para pregar. Ouvir pregador calmo é um desafio, principalmente para os pentecostais, que geralmente ouvem pregadores mais avivados. Mas a história que nós temos aqui, pastor Samuel, é uma história muito conhecida neste livro, porque Paulo está de passagem numa cidade, e Paulo vai viajar no dia seguinte. Os irmãos fazem um culto, pastor Valmir, extraordinário. Talvez nem era dia de culto. Os irmãos marcaram o culto, fizeram um culto, com a intenção de receber Paulo como pregador e Paulo pregar uma mensagem para eles antes que Paulo viajasse. O lugar escolhido foi o terceiro andar de um prédio. E eles colocaram muitas lâmpadas no ambiente, prepararam o ambiente, chamaram os irmãos daquela comunidade. Onde tinha um crente ali, eles chamaram, convidou todos os irmãos e foram para o culto onde Paulo estaria pregando. No meio dos irmãos está um crente, um moço de Deus, um moço da igreja, um moço daquela comunidade cristã, um moço chamado Eutico. Qual é o nome dele? Eutico. O Eutico foi para o culto. Tenha certeza que todas as intenções do Eutico eram, Ulisses, boas. Porque um jovem que não tem uma intenção boa, irmão, ele não vem para a igreja, está tendo carnaval, ele vai para o carnaval. Num sábado, ele não vai para a igreja, ele não vai para a ceia, ele vai para a balada, tem balada sábado. Se a pessoa veio, no mínimo, ele teve uma boa intenção, porque tinha outro lugar para ir. O Eutico poderia ter dito: não, eu não quero ir, os irmãos podem ir, eu não quero vir Paulo pregar, eu não vou. Não, ele foi. Talvez ele não estava bem, talvez ele não estava na melhor fase da sua vida espiritual, mas pelo menos no lugar certo ele estava. Ele foi para o culto. Paulo começa a pregar. Só que, pastores, Paulo estende o discurso. No capítulo de número 20, no versículo de número 9, diz que Paulo prolongou o discurso. Diga comigo bem alto assim: discurso. Não, diga mais forte: discurso prolongado. Nós estamos vivendo na época do imediatismo. Você sabe que tudo tem que ser muito rápido. Então, você nunca vai ver uma pessoa no início do discurso, no início do discurso que eu estou dizendo, no início do ministério, no início da fé, quando é novo convertido, no começo do culto. Você não vai ver uma pessoa tomando a atitude que o Eutico vai tomar aqui. Até porque o Eutico não queria ouvir muito.
O Eutico foi lá para ouvir Paulo pregar. Só que Paulo estendeu o discurso. E aquele discurso para o Eutico começou a acontecer como está acontecendo com alguns de nós. Isso é perigosíssimo e eu quero toda a sua atenção para você entender onde eu quero chegar. O discurso que Paulo estava falando era a mensagem. Paulo estava pregando. O que Paulo estava fazendo? Pregando. Não, mais forte. Pregando o quê? A palavra. Pregando o quê? Só que o discurso longo. Você tem que tomar cuidado, porque geralmente a qualidade de vida cristã de um novo convertido é melhor do que um crente velho, porque o tempo de crente às vezes estraga as pessoas. O novo convertido que chegava no culto não queria conversar, não queria andar, não queria ir no banheiro toda hora, não queria bater papo, não queria. Ele chegava no culto, ele não queria se o pregador, saber se o pregador era conhecido, não precisava ter instrumento, bom tocador, bom pregador. Para o novo convertido, todo culto é bom, porque é o início do discurso. Não é louco. Pode estar chovendo, pode estar longe, pode estar perto, ele sente alegria. Se chover, ele diz, rapaz, Deus mandou uma chuva para me chegar molhado na igreja. Se está calor, ele fica se abanando dentro da igreja, mas não sai. A gente quer passar o culto sem cantar e sem pregar, só com o dedo na campainha. Porque as pessoas estão distraídas. Escuta isso aqui. Agora olha para mim, não se ofenda não. Só me escuta. Você pode só me escutar que tá bom. Depois nós vamos chegar lá. Eu garanto para você que a gente chega lá. Você sabe o que me deixa chateado? E deixa Deus chateado, o Espírito Santo chateado, o céu chateado. É que essa pessoa que está achando o discurso chato, ele acha a novela legal. E quando ele está na série dele, na Netflix, ele não aceita que ninguém bate nem na porta do quarto para ele não perder a cena. E quando ela está assistindo, quando ele está assistindo o jogo dele, ninguém pode atravessar na frente da televisão, porque se atravessar ele fica nervoso. Estou assistindo! Agora na igreja você pode conversar com ele, não importa. Na igreja você pode bater papo com ele, ele não liga, porque aqui é chato. Lá na novela não é chata, o filme não é chato, o shopping não é chato, o churrasco não é chato, mas o culto é chato. Você não está bem, irmão. Você está entrando em uma decadência espiritual. Isso é o primeiro sinal de que você não está bem. Você não dorme vendo a tua novela, você só dorme na igreja. Essa abrição de boca, essa inquietação. Lá em Minas a gente chama de finiquito. Parece que tem uma perturbação na pessoa, irmão. A pessoa não consegue ficar quieta. A pessoa não consegue prestar atenção. A pessoa não consegue se concentrar. A pessoa está ali e fica naquela agonia. Você não está bem. O Eutico começou a achar o discurso de Paulo chato. Aí ele passa para a segunda fase de quem não está bem. O Eutico só estava distraído. Agora ele está atraído. Agora ele está... Não, vamos lá, mais alto. O Eutico está atraído para onde, pastor? Lá no lugar do culto tem uma janela. Tem uma? Para onde o Eutico foi? Para a janela. Quem está na janela vai olhar para onde? Mas o Eutico está onde? O Eutico está onde, irmãos? Olhando para onde? Ah, então diga para o jovem assim, então tem gente dentro, olhando para fora. Você sabe quando você descobre o segundo nível da decadência? Quando você pega uma pessoa de dentro que acha as coisas de dentro chata e as coisas de fora legal. Quando você começar a achar que orar é chato, congregar é chato, ler a Bíblia é chato, dar glória a Deus é chato, mas você olha na janela e parece que a música do mundo é mais legal. Parece que a balada é mais interessante que o culto. Parece que as coisas lá de fora são mais divertidas do que aqui dentro. Aí você vai ver um dizendo assim, pastor, é muito monótono, é muito rotineiro. Pastor, igreja é tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Você está parecendo o povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto comia maná segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta guardava, passava para domingo. Só que era a mesma comida, a mesma. Não tinha tempero diferente, nem mais salgado, nem mais doce, só maná. Só que o maná que Deus mandava do céu era uma comida tão nutritiva, pastor Valmir, que ela era boa para a pele, para o cabelo, para os ossos, para o intestino. Todo o corpo precisava do maná. Por isso que no deserto não tinha gente doente. É por isso que no deserto não tinha gente desnutrida. Porque quem comia o maná não ficava desnutrido, não ficava doente. Não. Só que era maná segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí um dia o povo chegou para Moisés e disse assim, que mesmice. Que mesmice, viver nessa mesmice não dá. Todo dia maná. Quando você vê um crente reclamar, pastor, vai para a igreja. Aí chega lá, ciclo de oração canta, a mocidade canta, o grupo de louvor canta e prega. Eu não aguento mais isso. Moisés, não tem como mudar o cardápio não, conversa com Deus aí. Todo dia maná, vocês querem o quê? Nós queremos carne.
Todas as vezes que você vê um crente dizer que se enjoou disso aqui, é porque agora ele está com fome carnal. Ele está com desejo carnal. Ele está querendo outra coisa. Porque mensagem nunca vai ser chata. Nós estamos pregando a Bíblia tem 2000 anos. Não tem outro livro para pregar, não. Para pregar tem que colocar a Bíblia aqui e pregar a Bíblia. Você está querendo ouvir outro livro, outra pregação? De qual livro? Pastor, mas cantar. Não, nós vamos cantar hino mesmo. Você está querendo que a gente canta música mundana na igreja? Não tem como cantar música mundana. Então vai cantar hino mesmo. O cardápio é esse. Pastor, eu não aguento mais ouvir mensagem. Não aguento mais. Então você não aguenta mais ser crente. Você não é crente mais. Porque enquanto você... Tem irmãs aqui com 50 anos de crente que até hoje chora com o mesmo hino da harpa. Ela já ouviu todo tipo de pregador que você imaginar. Até hoje ora, chora, fala língua estranha ouvindo a mensagem. Porque está viva, não enjoou do maná. Pergunta para o teu irmão, já está abusado do maná ou está querendo carne? Mas eu vou falar um negócio aqui sem ofender. Não é porque eu sou da Assembleia de Deus, não, porque eu prego em todas as igrejas. Prego em todas as igrejas. E nem sou radical. Mas vou falar uma coisa aqui, não é porque eu sou da Assembleia de Deus, não. Esse negócio de ficar pintando a igreja, de pintar o teto de preto, vamos pintar a igreja toda de preto, vamos fazer isso, vamos soltar fumaça. Pastor, é pecado? Não. Carne. Porque tem 3 coisas que acontecem na igreja. A Bíblia diz que tem a carnal, a espiritual e a demoníaca. Não tem 3 tipos de doutrina: doutrina de Deus, dos homens e dos demônios. Isso é tudo besteira, irmão. Vontade da carne das pessoas. As pessoas acham que, pastor, ficou chato a igreja assim, vamos fazer uma igreja diferente, vamos mudar a modalidade, vamos trocar toda a liturgia. Pode mudar, daqui 30 anos eles vão querer trocar de novo. E vai ficar nesse muda, porque maná é maná. Quando você participa de um culto sadio, faz bem para a tua alma, faz bem para o teu coração, faz bem para a tua mente, faz bem para o teu casamento, faz bem para o teu ministério, faz bem para tudo. Você está entendendo? Quem está agradando do cardápio de Deus, dê glória a Deus. Essa mudação, muda isso, muda aquilo, tá tudo besteira, irmão. Tudo besteira isso aí. Isso é vontade da gente de sair da rotina que Deus colocou. Estou dizendo que o culto tem que ser a mesmice, não. Até porque você é de uma igreja dinâmica. Aqui você está numa festa. Você é de uma igreja festiva, mas saudável. Agora o Eutico foi atraído para a janela. E eu quero que todos os jovens olhem aqui para mim, principalmente os jovens. O Eutico estava dentro. Onde o Eutico estava? Pastor Valmir, sempre vai ter uma atração na janela, tentando atrair o Eutico. Tem irmãos mais vividos, que têm aí 40, 50 anos de fé. Sinceramente, irmão, tem tentação para você? Tem. Tem atração para você? Tem. Mas não se compara com a que tem para os jovens. É muito mais. É muito mais. Pega uma programação de sábado à noite em Irecê, para a terceira idade, não crente, e pega uma programação para os jovens e você vai ver. Para quem tem mais atração, para quem tem mais tentação, é para o jovem. E alguém está lá na janela, tentando atrair o Eutico. Tem alguma coisa acontecendo lá fora. E de repente o Eutico vai para a janela. Paulo está pregando. Paulo está? Mais forte. Paulo está? Diga comigo assim: e Eutico está distraído, atraído e olhando para fora. O Eutico não está bem. O Eutico está distraído, atraído, olhando para fora, e agora ele toma uma outra decisão terrível de quem não está bem. Ele se assenta na janela. Ele está no terceiro andar, perigosíssimo, não tem grade, não tem ninguém para segurar o Ulisses. O Eutico está sentado na janela. Agora eu pergunto, vocês respondem: quem está lá fora? Quem está lá fora vai gritar para o Eutico: cuidado, hein, você vai cair. Vai. O diabo, os demônios vão chegar para o Eutico e dizer assim: ô Eutico, cuidado, Eutico, cuidado, olha lá, Paulo está pregando, ouve Paulo, você vai cair. Os demônios vão dizer isso? Não. Porque quem te avisa da queda, do perigo, do alerta, é o discurso do Paulo. O Eutico está ouvindo o discurso? Paulo está pregando, o Eutico está escutando? Então olha aqui para mim, moça, olha aqui para mim. Você pode até ter um acidente, você pode até cair, você pode até errar, pode até acontecer alguma coisa com você. Mas o dia que você sentar envergonhada, que isso não aconteça com você, que isso não aconteça, que Deus te guarde. O dia que você ter que assentar envergonhada com seus pais, para conversar com eles, a primeira coisa que o teu pai vai te dizer é essa: eu te avisei.
dia que você entrar no gabinete do pastor, o pastor dizer assim: ó, irmão, eu estou aqui para lhe ajudar. Mas Deus lhe avisou. Porque o discurso está sendo dado, mas o Eutico não quer ouvir. É por isso que quando a tua mãe vai falar, que você diz: ih, mãe, ó, você está um passo da queda. Você é daqueles que a mensagem começa a bater e você diz: eu não quero escutar isso não. Você está isso aqui de uma queda perigosíssima. Você está numa escada descendo. Você está numa decadência. Quando você começa a não querer ouvir mais o pai, e o que a tua mãe fala é chato. Ih, minha mãe fala demais. Meu pai fala demais. Esse líder de mocidade fala demais. Pelo amor de Deus, mãe, para de falar. Cuidado, hein? É na multidão dos conselhos que se vence a guerra. Se você está cansando de ouvir Deus falar, se você está cansado de ouvir o discurso de Paulo, não espere que um amigo mundano te avise do perigo. Não espere que um amigo mundano da faculdade te avise do perigo. Cuidado, você vai cair, você vai acabar bebendo, hein? Você vai acabar prostituindo, você vai acabar tendo problema na fé. Eles não vão te avisar. Agora, quem está me ouvindo, levanta a mão e dá um glória a Deus. Dobre a atenção ainda mais. Agora, pastor Valmir, acontece uma coisa chocante. O Eutico é tomado por um sono profundo. Diga comigo: tomado. Mais forte. Mais alto. Ele não dormiu o sono da cama, que é aquele sono que você deita para dormir. Quando ele assentou na janela, o diabo disse: agora não tem proteção. Ele está na zona de perigo. A hora de derrubar ele é agora. Ele não dormiu, ele foi tomado por um sono maligno. Quando ele senta, e é tão verdade que o sono era maligno, pastor Samuel Júnior, que ele tentou vencer o sono. E vencido pelo sono, porque ele tentou vencer, não conseguiu. Quando ele dormiu profundamente, a Bíblia diz que ele caiu. Ele para dentro ou para fora? Claro que foi para fora. Porque quem está dentro é o discurso. Se você está na janela, dá tempo de descer para dentro. Se você não quer ouvir Deus, você vai cair para fora. Quando ele cai para fora, alguém faz um exame lá embaixo. Morreu. E quem está lá embaixo gritou: morreu. Quem está lá embaixo gritou? Morreu. Mais forte. Quem está lá embaixo gritou? Morreu. E quem está lá em cima gritou: caiu. Vamos fazer um ensaio aqui. Quem está em cima gritou? Caiu. E quem está embaixo? Morreu. De novo. Quem está em cima? Caiu. E quem está embaixo? Morreu. Agora olha para dois jovens e diga para ele assim: ouvir o discurso é opcional. Diga para ele assim: ouvir o pastor, a mãe, o conselheiro, é opcional. Agora diga para ele assim: ouvir caiu e morreu, querendo ou não, se você cair, você vai ouvir. Ah, eu não quero te ouvir não, mãe. Eu não quero te ouvir não, pai. Agora, o dia que você cair, você vai ter que ouvir. Esse é o teu castigo. O dia que você cair, os próprios crentes da igreja vão olhar e vai dizer assim: caiu. Esse é o castigo de quem cai. A vergonha de ter que ser chamado de caído. Esse é o castigo de quem caiu e morreu. Alguém tem que olhar e dizer assim: ei, rapaz, já teve no terceiro andar, pregava, cantava, tomava ceia, agora é um defunto, é um morto. Esse é o castigo de quem cai. Porque tem uma turma que vai gritar mesmo. Tem uma turma que não tem misericórdia. Se cair, eles vão gritar que caiu. E se morreu, eles vão gritar que morreu. Quem me entendeu até aqui, diga: eu entendi. Só que agora Paulo desce. Estou chegando lá. Paulo desce de onde? Do terceiro? Se o teu irmão não entender essa aqui, eu posso parar de pregar. Paulo desce. Paulo o quê? Eutico desceu ou caiu? Então diga para o teu irmão assim: é melhor descer do que cair. Porque descer é uma coisa, cair é outra. Paulo não caiu. Paulo desceu. Eu pergunto e vocês respondem: a culpa de quem caiu é de Paulo? É da igreja? É do pai? Da mãe? Dos irmãos? É de quem? É do Eutico. De quem que é a culpa? Então vou colocar uma vírgula aqui para continuar a mensagem, que eu prometo para vocês que eu não vou demorar.
Não tem nada pior do que conversar com um caído soberbo. Bom, é isso aqui que a Bíblia diz que é jogar pérola a porcos. Você está falando com um cara que pecou, adulterou, prostituiu, mentiu, enganou o pai, enganou a mãe. E quando você vai falar com ele, ele põe a culpa em alguém. É essa igreja. É o pastor que não gosta de mim. Então quer dizer que quem caiu foi você e a culpa é dos irmãos? Você que distraiu, você que atraiu, você que olhou para fora, você que assentou na janela e a culpa agora é das pessoas? Você não tem hombridade e humildade, pelo menos, de dizer assim: não, a culpa é minha, pastor. Eu aprendi certo e fiz errado. A culpa não é da minha mãe ensinou certo, eu fiz errado. A culpa não é da igreja, pastor, a igreja é sadia, a igreja prega a verdade. Eu fui que fiz errado, a culpa não é de ninguém. O Eutico só pode ser restaurado se ele assumir a culpa. Quem está entendendo, diga amém. Então pode pôr essa na minha conta. Você não está chamando ninguém de pecador, não. Olha para alguém e diz assim: assuma suas culpas. Assuma suas culpas. Para de ficar colocando culpa em A, em B, não sei o que, foi o fulano, foi a igreja, foi. Não. Paulo desce, a culpa é de Paulo? É da igreja? É dos irmãos? Mas mesmo assim Paulo desce. Agora deixa eu te explicar aqui uma coisa. Olha para mim, dobra atenção. Por que Paulo desceu? Por que Paulo desceu? Quem caiu não foi o Eutico? Quem se distraiu, atraiu, olhou para fora, não foi o Eutico? Por que Paulo tinha que descer? Se foi o Eutico que caiu, pastor Valmir, por que alguém teria que descer? Eu vou te explicar por que Paulo desceu. Porque o discurso só serve enquanto a pessoa está lá em cima. Depois que cai e morre, discurso não resolve mais. Pode chamar de frio, de desviado, de morto, de pecador, de adúltero, está fornicando. É para caído que você está falando? Discurso não funciona mais. O discurso não funciona mais. A mãe pode falar. É por isso que você está aí cansado. Pastor, eu falo demais, não me atende. É por isso que o pregador prega. Eu já preguei 1000 mensagens igual. Ele não atende e não vai atender. Porque discurso não resolve para quem caiu. Não adianta você chegar. Vai lá na cadeia, mano. Minha cidade tem mais de 10 presídios. Chega lá para o presidiário e fica: rapaz, para que você foi andar com uma companhia? Para que você foi fumar maconha? Para que? Não adianta você falar isso para ele. O discurso não vai resolver. Ele está preso, ele já fez, ele já caiu. Sabe por que Paulo desceu? Quando Paulo desce, pastor Samuel, a Bíblia diz que Paulo inclinou-se sobre ele e o abraçou. E o quê? Não, diga mais forte que eu estou chegando lá agora, irmão. Paulo inclina sobre ele e... Agora tem duas pessoas sendo julgadas aqui: quem caiu e quem abraçou. Porque o Eutico caiu e o Paulo abraçou o caído. E na concepção de alguém, caído não pode receber abraço. O que é isso, pastor? Vai dar chance para esse miserável de novo? Vai colocar em comunhão outra vez? O senhor vai dar chance para esse obreiro? Vai deixar esse obreiro? Não. Tem que excluir, pastor. Tem que tirar da igreja. Nunca mais. Pode tocar mais não. Pode cantar mais não. Porque na cabeça de algumas pessoas, quem caiu merece só ouvir que caiu e que morreu, mas não abraço. Agora Paulo abraça o moço. Quando Paulo abraça ele, pastores, quando Paulo abraça o Eutico, abraço de crente, Paulo olha para os irmãos que estão em cima, olha para os irmãos que estão embaixo e diz assim: você já se sentiu frustrado por não conseguir manter o hábito de ler a Bíblia? A vida corrida, os altos e baixos da rotina fazem com que você perca a motivação. E o que começa com tanto empenho acaba ficando para trás. Eu entendo sua dor. E criei um plano de leitura de 365 dias, organizado e fácil de seguir. Não se perca mais. O planner está no primeiro link da descrição. Não vos perturbeis. A alma dele ainda está nele. Levanta a tua mão direita e diga comigo: a alma dele ainda está nele. Diga outra vez. Diga mais forte. Sua esposa é enfermeira, né, Ulisses? Então ela sabe identificar um óbito. A pessoa caiu aqui, ela vai lá, às vezes sem um aparelho, sem uma máquina, ela consegue identificar. Ó, não tem pulso, não tem batimento cardíaco, deu dilatação nos olhos, entrou em óbito, ó, morreu. Porque tem exame para saber se está vivo ou morto. Tem ou não tem? E qual exame se faz para saber se tem alma? A alma sai em qual ressonância? Em qual raio-x sai a alma?
Que exame se faz para saber se tem alma? Como que eu sei se uma pessoa tem? A alma é abstrata, a alma não se vê. Como que Paulo descobriu que Eutico tinha alma, se a alma não se vê? Só tem um jeito de saber se tem alma, porque só tem um exame que a alma vem. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Derebaia Súria. Levanta bem alto as suas mãos aos céus. A alma não aparece no discurso. Quando a gente está pregando, a gente não vê a alma. A alma existe, mas eu não estou vendo. Sabe como que Paulo descobriu que Eutico ainda tinha alma? Primeiro, o exame que se faz para saber se tem alma se chama abraço. Quando você abraça, você diz: caiu, distraiu, atraiu, olhou para fora, pecou, mas tem alma. Não está na ceia, mas tem alma. Não está falando em língua, mas tem alma. Não está santificado, mas tem alma. Não está levando as coisas a sério como que era para levar, mas tem alma. Não está obedecendo o pai e a mãe como era para obedecer, mas tem alma. A alma só se descobre no abraço. Coloca a mão no ombro de alguém. Coloca a mão no ombro de alguém e diga para ele assim: você tem uma alma preciosa. Eu tenho uma notícia boa para dar para Irecê nesta manhã. Hoje quem vai descer para abraçar não é Paulo. Hoje quem vai descer para abraçar não é Valmir. Hoje quem vai descer para abraçar não é Samuel. Hoje quem vai descer para abraçar não é Ulisses. Hoje quem vai descer para abraçar é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai abraçar a alma de uma moça aqui hoje, de um moço aqui hoje, e vai dizer: eu sei que você errou, eu sei onde você foi, eu sei o que você pensou, mas nós vamos subir de novo. Quem acredita que esta manhã é manhã de subir de novo, levante a tua mão e dê glórias a Deus. Paulo desce. Eutico tinha perdido 3 coisas na queda. Por isso que ele foi considerado morto. Eutico não falava. Eutico não? Eutico não ouvia. Eutico não? Eutico não sentia. Eutico não? Então diga comigo: não falava, não ouvia, não sentia. Agora diga para o teu irmão assim: mas tinha alma. Pastor, por que o senhor está pregando aqui essa manhã? Porque no piso superior, no andar de cima, nós, igreja, aprendemos a valorizar mais os sentidos do que a alma. Então a gente valoriza as pessoas quando ela tem voz. Ei, pastor, que mensagem. Ulisses, que louvor. E amanhã você é capaz de entrar numa rede social, se tiver uma notícia minha lá, e falar mal de mim, que hoje preguei para você. Porque a gente valoriza as pessoas quando elas estão bem. Quando estão bem é varoa, varão ou vaso. Eita, profeta. A gente é assim. Quando a pessoa está lá em cima, a gente valoriza o que ela fala, o que ela ouve, o que ela sente. Quer que eu te prove isso? A gente vive batendo nas mensagens da gente. Eu mesmo sou um. Dá glória a Deus, rapaz. Você está fazendo o que aqui dentro? Você está aí, não está sentindo nada. Porque a gente só valoriza o que as pessoas sentem. E a gente esquece que as pessoas têm uma alma. Tem hora que a pessoa não está sentindo nada, não está ouvindo nada, não está vendo nada, não está falando nada. Põe a mão no nome do teu irmão e diz para ele assim: mas tem uma alma. Levanta a mão que eu vou liberar uma profecia para a sua família. Se tem alguém caído na tua família, se tem alguém desviado na tua família, se tem mães aqui de filhos desviados, pais aqui de filhos desviados, se tem aqui jovens com irmãos fora da igreja, eu vim aqui te dizer uma coisa: ele pode estar fumando, bebendo, prostituindo, indo para a balada, mas ele ainda tem uma alma. E a alma dele é tão preciosa que Deus vai fazer ele subir de novo. Deus vai trazer alguém, pastor Valmir, esse ano ainda de volta para a ceia, de volta para o altar, de volta para o conjunto, de volta para a mocidade, de volta para a pregação, de volta para o louvor. Se você acredita nisso, levante comigo as duas mãos aos céus. Derebaia Súria. Gritar caiu é muito fácil. Gritar morreu é muito fácil. Gritar caiu é muito fácil. Gritar morreu é muito fácil. Deus está precisando de alguém que desce para abraçar.
Deus está precisando de alguém que desce e diz assim: você errou, mas tem alma. Você não está certo, mas tem alma. Eu não apoio teus erros, mas eu amo tua alma. Eu não apoio teus pecados, mas eu amo a tua alma. Eu não sou a favor da tua queda, mas eu amo a tua alma. Onde estão aqueles que são capazes de descer hoje? Levanta a tua mão e dê glória ao nome de Jesus. Eu vim aqui esta manhã, pastor Valmir, dizer algo muito sério. Quando alguém cai, quando alguém morre, a gente não leva para o cemitério, não. A gente desce lá e pega na mão para subir de novo. Paulo abraça o Eutico recebe o abraço de Paulo. Porque tem que receber o abraço. No terceiro andar era para ele ter se quebrado inteiro. No lugar dele, irmão, tem pessoas. Eu fui agora pregar em Brasília. O pastor caiu de 2 metros, quebrou 3 costelas e perfurou o pulmão. Você imagina uma pessoa cair do terceiro andar? Pode quebrar o pescoço, as pernas, os braços. Deus é tão misericordioso que tem gente que caiu e Deus não deixou ele inválido. Deus deu para ele condição de subir de novo. Escute. Eutico chegou no terceiro andar. Quando tudo começou, o Eutico estava no terceiro andar. Onde o Eutico estava? Vamos lá, onde o Eutico estava? Agora o Eutico está lá embaixo. Só que quando Paulo abraça o Eutico, nasce, pastor Samuel Júnior, no coração do Eutico um desejo. E aqui nesses últimos minutos que a tua atenção tem que dobrar. O desejo de subir de novo. Balança 2 irmãos e diga para ele assim: vamos subir de novo. Se a Bíblia diz que é possível voltar ao primeiro amor, é possível. Se a Bíblia diz que é possível voltar a ser cheio do Espírito Santo, porque é possível. Se a Bíblia diz que é possível voltar a ser santo, é possível. Levanta a mão e diga: eu vou subir de novo. Sabe o que nasceu no coração do Eutico? O desejo de voltar no começo. Sabe o que nasceu no coração do Eutico? O desejo de voltar onde tudo começou. Oh pastor, que vontade de voltar a ser aquele crente que tinha um sentimento tão simples, tão puro. Que vontade de ser aquele crente aquebrantado de novo, pastor, que amava congregar, que amava ouvir mensagem, que amava orar. Quantas vezes você dormiu lendo a Bíblia? Quantas vezes você, com vontade de orar e sem força, dormiu ajoelhado no pé da cama? E Deus sabia que você estava com sono, mas a tua vontade de orar é tão grande que mesmo com sono você ajoelhava. Quantas vezes você foi na vigília e ficou pescando na vigília com sono? Mas foi, porque a vontade de ir para a vigília era maior do que a de dormir. Levanta a mão e diga: eu vou subir de novo. Eu estou pregando para moças e moços aqui, irmãs aqui, que não precisava de muita coisa para te emocionar, para te aquebrantar. A sua sensibilidade era altíssima. Deus falava, você entendia. Deus falava na letra de uma canção. Deus falava na ministração de um homem simples, analfabeto ou semi-analfabeto, leigo, indouto. Ele pregava uma mensagem que te derretia. Hoje, uma pessoa letrada, culta, que não sou eu, te prega para você e você fica analisando a homilética, a hermenêutica, a exegese, sem dar um glória a Deus, sem derramar uma lágrima. O que aconteceu com você, irmão? Você não era assim, não. O Espírito Santo falava com você, você ouvia. Ontem eu vi uma irmãzinha na igreja. Como é que é o nome dela, pastor Valmir? A vovó? Irmã Dorinha. Eita, irmã Dorinha, eu queria tanto que Jesus fizesse de mim um crente igual a senhora, para daqui 50 anos, se eu tiver... Não, 50 não, que é muito, né? Mas se daqui 30 anos eu tiver com 76 anos e ainda com vontade de pregar, com vontade de falar em língua, com vontade de ir para a igreja. Tem gente que aceitou Jesus esses dias. Tem gente que não tem 30 anos de idade, 20 anos de idade, já está desanimado. A irmã Dorinha está aí vivendo com Jesus há décadas. Canta, prega, corre, dança, pula, glorifica, fala em língua, ora. Porque ela não vai precisar descer, ela não vai precisar subir de novo, porque ela não desceu, ela não caiu. Mas tem alguém que precisa voltar ao primeiro amor. Tem alguém que precisa voltar às primeiras obras. Eu passei um tempo da minha vida, e já vou terminar. Eu passei um tempo da minha vida, pastor Valmir, que eu entrei no automático.
Eu prego desde o ano de 1998 para 99 que eu prego. Chegou uma época da minha vida que eu entrei no automático, porque pregar se tornou tão comum. Irmão, mensagem. A mensagem é difícil para quem não prega. Uma pessoa que não é acostumada a pregar, você fala que vai pregar e fica ansioso, passa um mês lendo. Pregador não, irmão, pregador, ele abre a Bíblia, Deus dá mensagem para ele. Deus dá mensagem para mim andando na rua. Deus dá mensagem para mim dentro do avião. Deus dá mensagem para mim até dormindo. Eu recebo mensagem de Deus toda hora. Essas mensagens que eu prego para vocês, eu não tiro de livro, eu não tiro da Google, eu não tiro da internet não. Isso aqui Deus me revela. Deus dá mensagem para o pregador, porque precisa pregar. E ele precisa pregar mensagem para o povo. Escute isso aqui. Eu entrei no automático. Não precisa de orar tanto assim não. Você gosta de ficar lento demais, orando demais. E fui diminuindo, entrei no automático. Ia para a igreja, abria a Bíblia, pegava, Deus operava. E eu comecei a perceber uma coisa: que as pessoas sentiam alegria, prazer, gozo. Alegria espiritual. Era batizada com o Espírito Santo, mas eu não. Eu estava me tornando técnico. Eu estava me tornando normal. Eu fazia as pessoas sentir, mas eu não sentia. Eu via as pessoas se alegrando e eu aqui só falando. Falei, não, tem um negócio errado. Eu não era assim. Eu vivia o que eu pregava, eu falava com intensidade. Quando as pessoas iam sentir, eu já tinha sentido. Fiz um propósito de começar a orar de madrugada. E eu levantava muito cedo. E eu comecei a levantar 1 hora antes. Só que eu levantava com muito sono, mais muito sono, mais muito sono. E um amigo meu, que era meu xará, chamado Moisés, da cidade de São Bernardo do Campo, me ensinou uma técnica, eu disse. Falou, Moisés, quando você for orar com sono, tem uma técnica. Como é que você ora? Eu falei, eu oro de rosto no chão. Ele disse assim, põe uma bacia de água do seu lado. Você começa a orar, na hora que você for cochilar, você enfia a cara na água. Aí você começa a orar de novo. Aí alguém falou, pastor, isso é um masoquismo. Eu falei, não, isso não é masoquismo não. Isso é atitude de quem quer subir de novo. Eu quero sair do automático. Eu não quero falar língua estranha decorada. Eu não quero ficar pregando mensagem decorada na técnica. Eu quero pregar com graça. Eu quero pregar com unção. Eu quero pregar com sinais. Eu quero estar pregando e sentindo Deus falando na minha alma. Eu não quero vir para o culto, sentar aí e ficar escutando a mensagem. Você fala mal dos católicos por quê? Você fala mal das pessoas de outra religião por quê? Você não tem moral para falar não. Porque tem católico que vai muito mais animado na missa do que você vem ao culto. Tem muita gente que vai muito mais animado na macumba para dançar, pular e dar glória para os demônios do que você vem para a igreja. Tá certo? Você senta aí, ouve a mensagem, ouve o louvor e vai embora. Deus está dizendo assim, eu estou te dando a oportunidade de subir de novo. Quem está disposto aqui a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras? Feche os teus olhos, levante a tua mão ao céu. Oh glória, levante as suas mãos aos céus. Diga, Jesus, me renova. Eu não quero ser um crente no automático. Eu não quero ser um crente no stand-by. Eu não quero ser um crente, sabe, acostumado com igreja, com rotina. Não, eu quero viver em novidade de vida. Eu quero subir as escadarias outra vez. Eu quero voltar ao terceiro andar. Pegue a mão de 2 pessoas aí. Pega a mão. Fala para o irmão da direita e o da esquerda que nós já vamos orar. Diga para ele assim, nós estamos muito embaixo, vamos subir de novo. Vamos sair desse nível. Vamos sair desse nível. Vamos para um nível superior. Vamos para um nível mais alto. Vamos para um nível mais alto de reverência, de temor, de santidade, de fervor. Vamos para um nível mais alto, porque quem fala em língua vai falar variedade de línguas. Vamos para um nível mais alto, aonde estão os dons do Espírito, a glória de Deus. Vamos para um nível mais alto, para você sair daqui desta manhã não dizendo apenas que participou de um culto, mas que foi tocado pela glória de Deus. Pastor, eu estou voltando ao terceiro andar. Quem vai voltar ao terceiro andar? Que diga glória a Deus. Vamos lá. O Eutico sobe de novo. É possível subir de novo. Quando ele chega lá no terceiro andar, esses 5 minutos aqui é o mais importante da mensagem. Ele voltou para o terceiro andar, sim ou não? A janela, os irmãos acham que está lá ou foi tirada? Está lá ou foi tirada? Porque Deus não vai acabar nem com o pecado, nem com os demônios e nem com o mundo só para você ser crente. Depois desse congresso, você vai receber aquela mensagem desejada no zap de novo, que a tentação não vai acabar. Os amigos da faculdade vão te chamar de novo. Aquele desejo, aquela vontade errada vai vir de novo, não vai mudar nada.
Porque Deus não vai tirar a janela vai continuar lá. É você que vai decidir se vai para o lado do discurso ou se vai para o lado da janela. O Eutico agora vai decidir se ele quer ficar olhando para fora, distraído, atraído, ou se ele quer ouvir o que Paulo está pregando. Olha a chance que Deus deu. Paulo tinha prolongado o discurso e a mensagem estava acabando quando o Eutico caiu. Deus disse assim: vamos dar uma chance para o Eutico, Paulo. Começa a pregar de novo. Deus, mas eu já preguei. Não, prega de novo. Senhor, mas eu já preguei. Não, prega outra vez. É porque o Eutico está aqui, ele subiu de novo. Vamos ver se dessa vez ele faz diferente. Aí o Paulo começa a pregar. Paulo está pregando. Paulo está? O Eutico está distraído? Atraído? Na janela? O Eutico senta no primeiro banco. Paulo está pregando. O Eutico que estava achando a mensagem chata, o Eutico que estava cansado das coisas de Deus, o Eutico que estava olhando para fora, o Eutico que estava achando as coisas de Deus enfadonha, agora está sentado no primeiro banco. Paulo pregando. Pastor Samuel, quando Paulo pensava em terminar a mensagem, porque agora Paulo não prega até meia-noite, Paulo prega até amanhecer. Quem está no culto? Eutico. Quem está no culto? Está atraído? Está distraído? Está na janela? Ele está ouvindo Paulo pregar. Quando Paulo pensa em terminar a pregação, irmãos, a viagem está marcada, não dormir. Vocês fizeram do culto uma vigília, precisa ir embora. O Eutico levantava e dizia assim: tem como pregar mais uns 10 minutinhos não, Paulo? A gente não sabe quando vai ver o Senhor de novo. A gente não sabe. Irmão, vai chegar esse momento na tua vida de não dizer, você não vai sair do culto dizendo assim: graças a Deus, mais um culto. Não, você vai sair do culto dizendo assim: acabou. Pastor, por mim o senhor continuava pregando, pastor. Por mim Ulisses não parava de cantar. 6 horas da tarde, 6h30, o diácono vai chegar na porta da igreja, vai encontrar um moço desse dizendo: marcou reunião com o pastor? É 6h30 ainda, meu filho, nós vamos abrir a igreja, tem culto ainda à noite. Disse: rapaz, a vontade de congregar é tão grande que eu saí de casa mais cedo, eu vou esperar abrir, que eu estou com vontade de estar na casa de Deus. Levanta comigo as duas mãos aos céus. A mãe de alguns moços, de algumas moças que vai bater na porta do quarto 3 horas da manhã, desliga o celular, desliga o computador, que barulho é esse aí dentro? A moça vai abrir a porta, o moço vai abrir a porta, vai dizer: não é a televisão não, mãe, não é o computador não, não é o celular não, é que eu subi de novo, eu estou orando. Eu estou aqui dentro do quarto falando em línguas estranhas. Eu estou aqui falando com Deus. Deus me renovou, eu resolvi voltar ao primeiro amor. Levanta a tua mão e dê glória ao nome de Jesus, quem vai subir de novo. Pega a mão do teu irmão, ajuda ele a levantar e diga para ele: vamos subir de novo. Fica de pé, fica de pé. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês para encerrar. Vamos relembrar. Quando ele caiu, quando ele não estava bem, quem estava em cima gritou? E quem estava embaixo gritou? Mas olha o que diz o último versículo dessa história: e levaram o rapaz vivo. E levaram o rapaz? Não, grita: e levaram o rapaz? Pergunta para o teu irmão assim: como vai terminar? Sendo chamado de caído, de morto ou de vivo? Quando alguém encontrar tua mãe no mercado e dizer: e o fulano? A mãe vai abrir um sorriso e vai dizer: vivo. Tá sabendo não, meu filho tá pregando. Tá sabendo não, meu filho batizou, tá na ceia. Quando alguém perguntar de você na faculdade: eu não estou vendo a fulana mais aqui, eu não estou vendo fulano. O quê? Tá sabendo não? Tá vivo. Acertou os ponteiros com Deus, ó, nem chama para fazer coisa errada que ele não vai, viu? Nem adianta ir lá convidar, porque ele não vai não, ele está vivo. Terminar vivo ou morto,
caído ou em cima, não é destino não. É escolha. Levanta a mão direita e grita comigo: eu vou subir de novo. É possível voltar a ser aquele crente, ou melhor ainda. Agora deixa eu te falar uma coisa. O saudosismo na igreja, esse tipo de saudosismo que eu vou dizer, se tornou uma ladainha. Você chega pro crente: e aí, irmão, como é que você tá? Ô, pastor, tô bem. Pastor, Deus já me usou, viu? Pastor, eu falava em língua, Deus me arrebatava em espírito, Deus me levantava de madrugada, eu profetizava. Pastor, eu criança, Deus me usava. Não, irmão, tô perguntando antes, não, hoje. Fala aí. Não, hoje não. Essas pessoas que só contam coisas boas que aconteceram, pessoas que só contam coisas quando eles estiveram lá no começo, no terceiro andar, não acontece mais nada. Eles só vivem de história do que eles viveram, de experiência do que eles viveram. Mas Deus está dizendo aqui esta manhã: é possível subir de novo. Se essa mensagem falou com você hoje, não deixe que essa chama apague amanhã. Adquira o seu planner e comece agora. Você pode escanear o QR Code que está na tela ou acessar o primeiro link da descrição.